Vamos lá, mais exemplos sobre gases. O gráfico ilustra a isoterma de uma certa quantidade de gás que é levada do estado A para o estado B. Determine, na letra A, o volume do gás no estado B, na letra B, a pressão do gás no estado C. Bom, uma palavrinha-chave que ele nos deu aqui foi essa palavrinha aqui, ó, isoterma, tá? Então significa que isso aí representa uma transformação isotérmica. Só olhando para o gráfico já dava para saber isso, uma vez que aqui você tem uma curva decrescendo. Ó. Então vamos lá, vamos tirar os dados aqui. Então na letra A, ele quer o volume do gás no estado B. Então vamos considerar aqui o gás saindo do estado A e indo para o estado B. Ó. Então o estado inicial é o estado A e o estado final é o estado B. Então a pressão no estado A do gráfico ó, é 8 atmosferas. Ó. Então 8 atm. O volume no estado A do gráfico ó, vale 4 litros. Então, 4 litros. Como é uma isoterma, a temperatura aqui ó, ela se mantém constante. Então, ela é a mesma nos três estados aqui. Tá? Então, vamos agora para o estado B. Ó. A pressão no estado B do gráfico, a pressão vale 4 atmosferas. Eu esqueci de colocar 8 aqui, né? Vale 4 atmosferas. O volume no estado B é o que ele está querendo que você encontre. Como é uma transformação isotérmica, então é válido que a pressão no estado A vezes o volume no estado A é igual à pressão no estado B vezes o volume no estado B. Ó. Então agora é só substituir os valores. A pressão no estado A é 8 atmosferas. O volume no estado A é 4 litros. A pressão no estado B ela vale 4 atmosferas. E o volume no estado B nós não sabemos qual é. Então, ó, aqui ó, é um produto, tudo é uma igualdade. Então, posso cancelar isso aqui. Então, o volume no estado B vale 8 litros. Ó. Pronto. Resolvido a letra A aqui do meu exercício. Bom, agora vamos continuar aqui a letra B. Então, vamos para a letra B agora. Ó. A letra B ele quer a pressão do gás no estado C. Então, basta eu considerar o estado inicial sendo B e o estado final sendo C. Ó, tá? Eu poderia ir de A até C direto, que daria o mesmo resultado. Tá? Então, olha só. No estado B, a pressão ela vale 4 atmosferas e o volume nós calculamos na letra A, valendo 8 litros. A pressão no estado C do gráfico, eu não sei quanto é que vale, é o que ele está querendo saber. Então, ela vale PC mesmo. O volume no estado C ó, do gráfico vale 16 litros. Então, aqui dá 16 litros. Então, aqui também ó, ainda faz parte da isoterma. Então, é válido que a pressão no estado B é igual vezes o volume no estado B é igual a pressão no estado C vezes o volume no estado C. Ó. Então, agora é só substituir. A pressão no estado B vale 4 atmosferas. O volume no estado B vale 8 litros. A pressão no estado C, nós não sabemos. O volume no estado C vale 16 litros. Então, daqui, ó, eu posso tirar aqui a pressão no estado C, né? 4 vezes 8 dá 32, né? Então, vou ter 32 dividido por 16. Isso aqui me dá simplesmente 2. Então, vai ser 2 atmosferas. Então, a pressão no estado C é igual a 2 atmosferas. Resolvido o meu problema. Um recipiente que resiste até a pressão de 3,0 vezes 10 a quinta pascal. Então, a pressão é 3,0 vezes 10 a quinta pascal. Contém gás perfeito sob pressão. Então, a pressão do gás, né? Essa aqui é a pressão que ele resiste. A pressão do gás é de 1 vezes 10 a quinta pascal.
E a temperatura desse gás é igual a 27 graus Celsius. Né? Lembrando que nós não trabalhamos com temperaturas em Celsius, e sim em Kelvin, hein? A temperatura absoluta. Tá? Então, aqui 27 graus Celsius, somado 273, me dá 300 Kelvin. Desprezando a dilatação térmica do recipiente, calcule a temperatura máxima que o gás pode atingir. Então, olha só, isso aqui é a pressão inicial, isso aqui é a temperatura inicial. Essa pressão aqui, ó, é a pressão máxima que o gás pode atingir sem que ele rompa o recipiente. Então, é a nossa pressão final. Ele quer saber a temperatura que eu posso elevar de tal maneira que atinja essa pressão, porém, né, o recipiente não seja destruído lá. Então, vamos lá. Ó. Vai ser equação geral dos gases, dos gases. Pressão inicial vezes volume inicial sobre a temperatura inicial é igual a pressão final vezes o volume final sobre a temperatura final. Então, vamos substituir. Ó. Então, a pressão inicial é essa pressão que o gás se encontrava. Então, é 1 vezes 10 a quinta. O volume inicial, né? Agora aqui vamos ver o seguinte, ó. O recipiente ele não vai mudar as suas características, né? Então, se você tem uma garrafa de 2 litros, né? Que ela cabe no máximo 2 litros, ela está cheia. Se você esquentar o que tem dentro ou tirar o que tem dentro, a garrafa vai continuar com 2 litros. Então, nesse caso em particular aqui, o que está acontecendo? O volume do recipiente está se mantendo constante. E como o gás ocupa o volume do recipiente que o contém, então o volume inicial ó, é igual ao volume final. Tá? Então, eu posso tirar daqui, porque aqui vai ser uma transformação a volume constante. O recipiente não vai mudar. Eu não quero que o recipiente mude o volume. Tá? Então, aqui vai ficar simplesmente ó, a pressão do estado inicial sobre a temperatura do estado inicial, que é 300, é igual à pressão final, que é os 3 vezes 10 à quinta, que eu não posso exceder essa pressão, sobre a temperatura final. Como aqui é um produto e uma divisão, aqui é o produto e uma divisão, e tudo é uma igualdade, eu posso dividir esse 10 à quinta aqui ó, com esse daqui, ele vai embora. Então, o que, que me sobrou? Bom, só essa expressão aí, agora basta multiplicar cruzado. Então, a temperatura final vai ser 3 vezes 300, ó, que me dá 900 Kelvin. Né? 900 Kelvin, ou ainda 627 graus Celsius. Ó, 627 graus Celsius. Então, eu posso elevar esse recipiente com gás dentro dele a temperatura de 627 graus Celsius, que a pressão vai atingir esse valor aqui, ó, de 3 vezes 10 a quinta Pascal, porém o recipiente não vai ser destruído, né? O volume vai se manter constante. Então vamos lá. O diagrama indica a transformação gasosa AB de um gás perfeito, cuja temperatura inicial é 200 Kelvin. Então a temperatura, o gás está no estado A, com uma temperatura de 200 Kelvin, aí ele atinge o estado B, com uma temperatura que eu não sei qual é, que é o que ele está querendo que nós encontremos aí. Tá? Como eu tenho um gráfico pressão por volume, então daqui eu posso tirar os dados desse exercício. Então a pressão no estado A, ela vai ser 2 newtons por metro quadrado. Ó. Então vai ser 2 newton por metro quadrado. O volume no estado A é de 0,5 metros cúbicos. Ó. 0,5 metros cúbicos. No estado B, a pressão vale 8 newton por metro quadrado. E o volume no estado B vale 2 metros cúbicos. Do enunciado, ele me disse que a temperatura no estado A é igual a 200 Kelvin. E ele quer a temperatura final, que é a temperatura no estado B. Tá? Então veja que as 3 variáveis de estado, temperatura, pressão e volume, estão se alterando. Então a única maneira de eu resolver isso aqui é utilizando a equação geral dos gases. Ó. Então a pressão de A vezes o volume de A sobre a temperatura no ponto A, no estado A, é igual à pressão no estado B vezes o volume no estado B sobre a temperatura no estado B. Ó. Então, as variáveis de estado no estado inicial tem que ser igual à variação das variáveis de estado no estado final. Então, agora é só substituir.
Tá? Então, a pressão no estado A vale 2 Nm metro quadrado, o volume no estado A vale 0,5 metros cúbicos, a temperatura no estado A vale 200 Kelvin, a pressão no estado B vale 8 Nm metro quadrado, o volume no estado B vale 2 metros cúbicos, e a temperatura no estado B, eu não sei qual é. É o que eu estou querendo saber. Então, agora eu resolvi, ó, 2 vezes meio dá 1. Vamos ter 1 sobre 200. 8 vezes 2 dá 16 sobre a temperatura no estado B. Ó. Então, a temperatura no estado B será 16 vezes 200. Isso aqui dá 3.200, né? 3.200 Kelvin. 3.200 Kelvin. Determinada massa de gás sofre as transformações indicadas no diagrama de pressão em função do volume. Determina as temperaturas nos estados B e C. Então está aqui, o gás está no estado A, vai para o B, ele vai para o C. Então ele quer a temperatura no estado B, no estado C. Então vamos lá. Vamos fazer aqui primeiro, ó, de A até B. De A até B. Bom, no estado a pressão ela vale 0,5 atmosferas. O volume no estado A vale 8 litros. E a temperatura no estado A, está aqui no gráfico, ó, vale 300 Kelvin. 300 Kelvin. Agora, no estado B, a pressão no estado B, ó, do gráfico, ela vale 1,2 atmosferas. Então, 1,2 atmosferas. O volume no estado B, aqui do gráfico, ó, vale 8, né? Vale 8 litros. E a temperatura no estado B, nós não sabemos. Se você observar aqui o gráfico, de A até B, o volume não se altera, o volume é constante. Então, nesse processo, é uma transformação isocórica. Tá? Então, aqui ó, é uma transformação isocórica, ou isométrica, ou isovolumar, que é uma transformação que acontece a volume constante. Ó. Observa que até aqui na hora que eu retirei, ó, deu o mesmo valor. Então, nesse caso aí, em particular, é válido que a pressão no estado A sobre a temperatura no estado A é igual à pressão no estado B sobre a temperatura no estado B. Ó. Então, a pressão no estado A é 0,5 atmosferas. A temperatura no estado A é 300 Kelvin. A pressão no estado B é 1,2 atmosferas. E a temperatura no estado B, eu não sei qual é. É o que ele está querendo que encontre. Então, daqui eu tiro que a temperatura no estado B, ó, multiplicando isso aqui cruzado, vai ser 1,2 vezes 300 dividido por 0,5. Então, 1,2 vezes 300 dá 360. Dividido por 0,5, isso aqui dá 720. Então, me dá 720 Kelvin. Então, já achei a temperatura aqui ó, no estado B. Tá? Então, a temperatura no estado B vale 720 Kelvin. Pronto, agora vamos analisar de B até C. Ó. Então, vamos fazer aqui agora, ó, de B até C. Se você observar aqui no gráfico, de B a C, ó, a pressão é que está se mantendo constante. Então, aqui é uma transformação isobárica. Então, é uma transformação ó, isobárica. Né? A pressão agora ela é constante. Então, vamos tirar os dados lá. Ó. Eu poderia ir de A até C direto, mas eu vou de B a C, que é mais tranquilo de não ter erro. Então, a pressão de B, ó, ela vale 1,2 atmosferas. Opa. O volume de B vale 8 litros. E a temperatura de B, ó, nós achamos
no item anterior, vale 720 Kelvin. Agora, a pressão de C, ela vale também 1,2 atmosferas, ó, o mesmo valor, por isso que é uma transformação isobárica, pressão constante. O volume de C vale 10 litros e a temperatura de C, eu não sei. Então, ó, de B a C, como agora a pressão aqui é constante, é válido o seguinte, ó, o volume de B sobre a temperatura de B é igual ao volume no estado C sobre a temperatura no estado C. Ó. Então, o volume no estado B vale 8 litros. A temperatura no estado B vale 720 Kelvin. O volume no estado C vale 10 litros. E a temperatura no estado C nós não sabemos. Então, aqui de novo, ó, posso multiplicar cruzado. Então, a temperatura no estado C é 10 vezes 720 dividido por 8. Ó. Bom, 10 vezes 720 dá 7.200, dividido por 8 dá 900 Kelvin. Então, a temperatura em si, ó, 900 Kelvin. Então, a temperatura no estado C, ó, 900 Kelvin. E com isso a gente resolve o nosso problema. Então, agora, ó, certa massa de gás sofre transformação do estado A para o estado B, conforme indica a figura. Determina a temperatura TA. Então, observe o seguinte, ó, nós temos duas isotermas aqui. Ó. Aqui tem uma isoterma e aqui tem outra isoterma. Porém, essas duas isotermas estão unidas nessa linha reta aqui, ó, de A até B. Ó. Então, nessas curvas aqui, ó, são transformações isotérmicas. Porém, nesse trecho aqui, não. Ó. Nesse trecho, de A para B, se você observar, a pressão está se mantendo constante, mas o volume está diminuindo. Então, nesse trecho de A para B aqui, ó, eu tenho uma transformação isobárica, a pressão constante. Tá? Então, vamos lá. Ó. Então, aqui no caso, vamos lá, de A para B. Ó. Então, a pressão no estado A, ela vale 7. Eu estou tirando os dados aqui só para confirmar que isso aí é uma transformação isobárica. Tá? O volume no estado A vale 3 litros. Ó. 3 litros. A temperatura no estado A, eu não sei qual é. Bom, a pressão no estado B continua valendo 7 atmosferas. Ó. O volume no estado B está aqui, ó, vale 1 litro. E a temperatura no estado B é a temperatura ao longo dessa curva aqui. Ó. Todos os pontos nessa curva aqui, a temperatura é 200 Kelvin. Porque todas as transformações que acontecem em cima dessa curva aqui, ó, são transformações a temperatura constante. Então, aqui vale ó, 200 Kelvin. Bom, como a pressão, se você observar, é a mesma, porque é uma transformação isobárica, né, é válido que o volume no estado A sobre a temperatura no estado A é igual ao volume no estado B sobre a temperatura no estado B. Ó. Então, vamos substituir. O volume no estado A vale 3 litros, a temperatura no estado A eu não sei qual é, o volume no estado B vale 1 litro e a temperatura no estado B vale 200 Kelvin. Então, agora eu posso ó, multiplicar isso aqui cruzado e isolando, a temperatura no estado A vai ser 3 vezes 200, que me dá 600 Kelvin. Então, a temperatura aqui ó, no estado A vale 600 Kelvin. Resolvido o meu problema. Bom, 10 mols de gás hélio, a temperatura de 273 Kelvin e a uma pressão de 2 atmosferas, ocupa o mesmo volume que X mols de gás neônio, a temperatura de 546 Kelvin e a pressão de 4 atmosferas. Determine X. Então vamos lá. O número de mols, né? Vamos separar aqui do hélio, né? Então aqui, ó, hélio. Então o número de mols do gás hélio é 10 mols. Ó. A temperatura do gás hélio vale 273 Kelvin. E a pressão que o gás hélio se encontra é de 2 atmosferas.
Bom, e elas vão ocupar o mesmo volume que o neônio lá, né? Então vamos aqui tirar os dados do neônio. O neônio. Então o número de mols do neônio, tá? Ele chamou de X. A temperatura do neônio vale 546 Kelvin. E a pressão que o neônio se encontra, 4 atmosferas. Agora é importante frisar o seguinte, tá? Aqui ele fala que ocupa o mesmo volume, ó, tá? Então significa o seguinte, ó, que o volume do gás hélio eu vou chamar de V e o volume do neônio também é V. Veja que eu tenho dois gases, né? Diferentes, não é o mesmo gás que está indo do estado A para o estado B, não é. Porém, os dois gases, né? Eu posso utilizar a equação de Clapeyron para cada um deles. Né? O que é a equação de Clapeyron? A equação de Clapeyron é aquela equaçãozinha lá, ó. Pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Eu posso aplicar essa expressão aqui para o hélio e para o neônio. Lembrando que o volume deles é o mesmo. Tá? Então vamos ver aqui. Ó. Se eu for aplicar para o hélio, como é que vai ficar? Vai ficar a pressão, né? 2 atmosferas, vai ficar 2, vezes o volume, que é V, né? Vezes o número de mols, que é 10. Esse R é a constante universal dos gases que eu dei lá no comecinho. Mas como eu vou usar ela duas vezes, eu vou deixar o valorzinho de R aqui expresso. Ó. Vezes R, vezes a temperatura do hélio, que é 273. Ó. Vamos fazer a mesma coisa agora para o neônio. A pressão do neônio, quanto é que é? 4 atmosferas. O volume do neônio é V, que é igual o número de mols do neônio é X, vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura do neônio, que é 546. Então, observe o seguinte, ó. O que é igual no hélio e no neônio? O volume. Então, esse volume aqui ó, é igual a esse volume aqui. Ó. É a mesma coisa. Então, eu posso escrever essa equaçãozinha aqui assim, ó, o volume é igual, vamos colocar passo a passo, né? 10R, 273, né? Aqui está multiplicando o volume, vai passar dividindo. E aqui do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, ó. O volume é igual X vezes R vezes 546 dividido por 4. Ora, isso aqui é volume, e isso aqui também é volume, então eu posso igualar as duas. Então eu posso escrever aqui 10 vezes a constante universal dos gases vezes 273 dividido por 2. Isso aqui é igual a x vezes r vezes 546 dividido por 4. Agora eu posso operar matematicamente. Então, observa que aqui eu tenho um produto e uma divisão. Aqui é um produto e uma divisão. Esse R aqui ó, vai embora com esse R. Então, o que me sobrou aqui agora? Então, ó, 10 vezes 273 dá 2.730, né? Então, vai ficar aqui, ó, 2.730 dividido por 2, né? Que é igual, do lado de cá, ó, 546x dividido por 4. Então, agora eu posso multiplicar isso aqui cruzado e resolver o meu problema. Então, eu vou ter aqui ó, 546x vezes 2, que é igual a 4 vezes 2.730. Então, 546 vezes 2 dá 1.092. Então, vai ficar 1.092x, que é igual a 2.730 vezes 4, dá 10.920. Então, ó, 10.920. Então, ó, x vai ser igual a 10.920 dividido por 1.092, ó.
Isso aí me dá simplesmente 10. 10. Então, o número de mols aqui, ó, no neônio é 10 mols. O neônio é igual a 10 mols. Ó. Aí você poderia pensar assim, poxa, mas deu a mesma quantidade do hélio, então era só repetir aqui, ó. Mas como é que você ia saber que nessa situação aqui a quantidade de mols do hélio é a mesma quantidade de mols do neônio sem fazer esses cálculos aqui, ó, tá? Não teria como você saber, teria que fazer os cálculos. Veja que quando a gente trabalha na equação geral dos gases, só uma observaçãozinha aqui, ó. Quando eu trabalho com essa equaçãozinha aqui, ó, que alguns professores na química, né, chama de PVT igual a Pó-Votó, essa equação, tá, ela significa o seguinte, é uma substância que está no estado A e a mesma substância vai para o estado B. Então, aqui é o estado inicial e aqui é o estado final. Só que é a mesma substância, tá? Nesse exemplo aqui, eu tinha duas substâncias distintas, né? Que era o hélio e o neônio. Então, eu não posso colocar aqui hélio igual a neônio. Porém, essa equaçãozinha, ela veio da equação de Clapeyron, ó, que pressão vezes volume é igual a N RT. Ó. Então, no estado inicial aqui, por exemplo, eu tenho a pressão inicial vezes o volume inicial igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura inicial. Quando eu vou lá para o estado final, eu vou ter ó, a pressão final, vou botar como ele está ali, IO, né? Pressão final, volume final, que é igual o número de mols, porque o número de mols do gás ele não muda quando o gás muda de estado. É a mesma quantidade. Ele é constante o número de mols. Tá? Vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura final. Então, se você pegar essa expressão aqui, ó, você vai ter ó, PI, VI, aqui está multiplicando, passa para cá, para baixo, ó, TI é igual a N vezes R. E pegar agora a mesma coisa do lado de cá, ó, a pressão final, o volume final, a temperatura final está multiplicando, passa para cá, dividindo, é igual ao número de mols vezes constante. Isso aqui ó, representa um número que não muda. Então eu posso igualar essa parte com essa parte aqui. Ó. Aí eu chego na equação geral dos gases. Ó. Pressão inicial, o volume inicial, sobre a temperatura inicial, tem que ser igual à pressão final, volume final, sobre a temperatura final. Mas isso aqui ó, eu posso fazer né, quando é a mesma substância. Ela só está mudando de estado. Aqui eu pude igualar as duas equações, tá? Porque ele me disse que ocupavam né, o mesmo volume. Ó. Tanto o hélio, o gás hélio, quanto o gás neônio possuíam o mesmo volume. Se ele não me desse essa informação aqui e me desse os volumes separados, eu não teria como relacionar o hélio com o neônio, tá? Porque isso aqui serve para o hélio, mas só vai e serve para o neônio. Só que ele teria que ter um fator comum entre eles. Que nesse exemplo aqui o fator comum era o quê? O volume, ó. Mesmo volume. Por isso que eu pude igualar. Eu isolei o volume aqui, na equação para o hélio, isolei o volume, usei essa equação de novo no neônio, isolei o volume e pude igualar as duas. E aí eu encontrei o número de mols do neônio, tá? Mas não se esqueçam, quando você pensa em usar a equação geral dos gases, é o mesmo gás, só que está mudando de estado, está indo de um estado inicial para um estado final. Não posso aplicar isso aqui para dois gases diferentes, tá? Aqui é o estado inicial do gás hélio, aqui é o estado final do gás neônio é igual. Não posso fazer isso. A não ser que eles tenham uma das três variáveis de estado em comum, que é o que aconteceu no exemplo anterior, tá?